de 14, de 15, 16, 17 e a prestação de conta de 18. Então, para se conversar com a proposta do GAECO, essa era uma posição. E essa também é uma posição crítica para mim e para a diretoria. Por quê? Se eu entro e digo que tem esse débito, não tem uma prestação de conta, eu tenho que chegar amanhã e dizer, olha, eu pedi a prestação de conta, não me deram. Porque toda empresa que se preza tem que... Então, nós estamos com essa condição. Agora, estamos tentando, junto com os dados que nós estamos recebendo, analisando e ver se a gente pode andar para frente sem essa informação. Porque a Receita Federal está me dizendo que eu recolhi o INSS e não paguei. Isso aí, na hora que eu botar meu jamegão, ela vai me cobrar. E eu tenho que dizer para ele, olha, eu pedi e não tive. Presidente, vice, eu diante de tudo que vocês pareceram aí, que vocês expuseram, o torcedor do Campinense me parou esses dias no centro da cidade, me fez uma pergunta que a princípio eu achei irreal. Mas diante de tudo que vocês falaram, aí eu me sinto até obrigado a perguntar para vocês isso que o torcedor falou. Existe a possibilidade do Campinense se tornar inviável, de o Campinense encerrar suas atividades e posteriormente ter que voltar com outra razão social, de alguma outra forma? Foi isso que o torcedor me perguntou, se tinha ouvido essa possibilidade. Eu trabalhei 39 anos numa empresa. Antônio Carlos trabalha também numa empresa. Se isso fosse uma empresa decente, ela já estava fechada. Tá certo? Por quê? Você ter um débito aproximadamente de 20 bilhões e ter recolhido encargos e não recolher ao governo, a regra é essa. Tá certo? Então, agora, nós estamos batalhando, estamos analisando, estamos usando toda a experiência nossa, estamos batendo de porta em porta, tentando achar uma maneira de como ultrapassar essa fase. Agora, sou sincero a você, nesse instante eu não tenho essa resposta. De dizer qual é o modelo que eu vou trabalhar e administrar para funcionar. A minha pergunta era mais ou menos por essa linha, porque assim, eu acho que é até de forma inédita no Clube da Paraíba, tanto transparência, né, de expor os dados. Também foi falado aí de que a culpa de gestões passadas, isso é uma coisa que a gente também sempre escuta toda vez que uma nova presidência assume. Administrativamente, o senhor não seria punido porque o senhor só vai assumir na próxima sexta-feira. Então, o senhor só responde a partir de sexta-feira enquanto for presidente do clube. Mas a instituição não tem como escapar. Então, eu queria saber o planejamento que o clube hoje tem para conseguir controlar juridicamente essas ações, conseguir recursos para pagar o que está sendo devido, porque a gente sabe que pode parcelar essas dívidas, pode-se fazer um acordo, mas onde é que o clube vai encontrar essa força que está parada e misturar tudo isso com um planejamento que tem aí 5 meses para se pensar em como é que vai montar um clube para disputar o Campeonato Paraibano, a Série D e a Copa do Brasil? Sua início tem um erro. Eu não sou responsável pelo o que foi feito atrás. Não, como eu falei, calma, deixa eu terminar de falar. Certo. Tá certo? Pelo que foi atrás. Mas, na hora que eu assumir e chegar uma petição do juiz, daqui para frente, eu sou responsável. Isso. Vamos dizer, eu já tenho um aqui. O jogo Campinense e Botafogo do Rio. Foi apresentado um borderô para o Botafogo de R$10.200. O Botafogo não aceitou, botou na justiça, na TJD. O TJD mandou pagar R$50 mil, tá certo? E puniu o Campinense em X jogos. Nós entramos com a petição, com o apoio da federação e questionamos. Os jogos foram cancelados, ou seja, nós não vamos ser punidos por jogos, mas já foi definido que nós vamos ser punidos em R$25 mil. E esses R$25 mil vão ser divididos em 10 parcelas de R$2.500.
Esse foi o resultado. Agora, a petição dizendo e o boleto de pagamento vai vir. E na hora que eu assumir, esse boleto quem vai ter que pagar sou eu. E como é que o senhor vai pagar? Tá certo? Então, esse é o que tem. Ou seja, o processo que tem aqui, vamos supor que tem um processo de fulano que está em julgamento. Na hora que o juiz disser, dentro do meu mandato, que a multa é tanto e tem que ser pago tanto, tem que ser pago por minha responsabilidade. O meu CPF não vale para aquilo que o juiz decidiu anterior, mas pelo que ele disse na frente, é isso. Pronto. Para essa questão, é o que eu estou dizendo a você. Eu tenho perdido noite de sono tentando montar esse planejamento. Tenho consultado pessoas, tenho ido de porta em porta, tenho pedido apoio, tá certo? Mas nesse instante, nós estávamos ali discutindo, nós não temos ainda como dizer que a gente vai levantar. Agora, existe uma posição. Nós estamos com o Sub-19 aí, treinando. Se não der nada, o Sub-19 entra. O senhor falou, se não der nada, o Sub-19 entra no Campeonato Paraibano do próximo ano, é isso? Isso, ou seja, o futebol profissional do Campinense. Se não entrar recursos que a gente consiga, tá certo? Nós vamos entrar com... Vice-presidente, o senhor falou que entre 2015 e até os últimos tempos, o Campinense recebeu cerca de 14 milhões. As pessoas responsáveis por receber esse dinheiro, esse não pode ser punido. A lei não obriga que esse dirigente devolva o dinheiro ao clube, não? Ou isso veja bem, Franco, é preciso separar as coisas. A gente está falando de uma monta de um dinheiro que entrou para um clube. Quer dizer, se tivesse sendo gerido como clube, obviamente a gente, na minha opinião, não estava passando por isso. Eu acho que o foco, a prioridade foi o time de futebol. É bem verdade que um clube como o Campinense, ele tem que realmente priorizar o seu time profissional. Agora, não pode esquecer o dirigente que existe um clube que tem um CNPJ, tem outras obrigações que precisam ser cuidadas e muito bem cuidadas. Eu não levo por esse lado pessoal, mesmo porque não compete a nós dizer quem tem que ressarcir ou que não tem que ressarcir, mesmo porque esse dinheiro que entrou foi um dinheiro que também serviu para pagar contas, pagar atletas, pagar hospedagem de alguns, viagens, despesas de campeonato, bicho de jogadores, algum serviço dentro do clube. Isso é fato. A gente não está questionando isso. O dinheiro entrou e foi utilizado. O que a gente está questionando é baseado no que Erivaldo falou, no montante da dívida, porque ficaram algumas pendências a nível de justiça que poderia ser amenizada, que poderia ser negociada, e pelo nosso conhecimento, algumas foram negociadas e não foram honrados os compromissos, e aí demandou um valor mais alto para que a gente assumisse essa responsabilidade. Resumindo, o que eu quis dizer é que, com os valores que entraram no clube, como por exemplo, desde o Campeonato do Nordeste, que eu nem contei ainda, 13, 14, falei 15, 16, 17, com esses valores que entrou no clube, com certeza absoluta, de uma melhor forma, se fosse gerido, a gente estava com um montante aí muito, mas muito inferior ao que se apresenta hoje. O que eu quero dizer é isso. Infelizmente, o que a gente tem aí nos dificulta fazer algum tipo de planejamento, como foi perguntado aqui. O que a gente, e aproveita o ensejo, Franco, para pedir aos torcedores, porque o Campinense é um time grande, é um time de massa, é um time que tem uma torcida fabulosa, que tem tirado o Campinense de situações difíceis em vários anos passados. Então, nós estamos vivendo talvez o momento mais crítico, e dado até a gente está apresentando isso para todos vocês, a gente está vivendo o momento mais crítico da existência do clube, na minha opinião. Porque uma coisa é você ter dívida e ter receita para entrar. Outra coisa é você ter dívida e não ter receita para entrar. Estamos parados agora, infelizmente, e a gente tem que fazer, junto com a torcida, esse planejamento para que a gente possa sair passo a passo. Agora eu queria perguntar ao presidente, assim, o senhor falou que
com tanta preocupação, às vezes perde até noite de sono. E diante de tanta dificuldade, o que é que lhe motiva a estar aqui e buscar isso? Eu comecei como atleta do Campinense aos 14 anos. Pronto, então para mim está toda a sua resposta. Erivaldo, em algum momento o senhor pensou em não assumir esse cargo de presidente, depois de analisar tantas dívidas? Ainda penso. Ainda penso porque eu não consegui montar um esquema de como resolver. Tá certo? Minha angústia é essa. Essa dívida do Campinense é em torno de 20 milhões ou vocês não têm como mensurar? Nesse instante a gente não tem como mensurar, porque o que eu digo a você é que os documentos que nós temos foram angariados de terceiros. Eu não sei se vem mais documento. Eu não posso dizer para você fechado. Que vem muito mais. Que, pelo que a gente sente, vem muito mais. Deixa eu tirar os microfones, aí você pode fazer mais. Pode continuar. Diga. Obrigado. O que o senhor teria a dizer ao torcedor do Campinense nesse momento? Rapaz, o que eu posso dizer para o torcedor do Campinense é que nós vamos tentar fazer o melhor e tentar fazer com que a história e a vida do Campinense tenha novo rumo, tenha nova direção. Uma direção de uma empresa e uma direção de responsabilidade com transparência.